A Bíblia fala lá em 1 Pedro que os homens, eles devem ser sábios no convívio com as suas mulheres, né? Respeitando-as como a parte mais frágil. O que isso significa? Que a mulher é fraca? Diferente de força, fragilidade significa sensibilidade. O que significa essa sabedoria que os homens devem ter? A mulher, ela se sente ofendida com muito mais facilidade do que os homens, sabe? Aquilo que para um homem é natural, sabe? Às vezes uma palavra, um olhar, algum comentário, para a mulher não. A mulher, ela já é mais sensível, né? Sensibilidade, fragilidade é diferente de fraqueza, né? Embora a mulher fisicamente ela seja mais fraca do que o homem, né? Ela tem menos força física do que um homem. Diferente da mulher, o homem ele tem mais constância, né? Ele é mais sólido naquilo que ele quer, ele é mais firme naquilo que ele quer. A mulher ela já é um pouco mais volúvel, ela depende muito daquilo que ela está sentindo no momento. Então o homem, ele deve ter essa sabedoria no cuidado, no falar, sabe? Pensar assim, às vezes o que machuca um homem é diferente daquilo que machuca uma mulher, né? A mulher, como eu disse, ela é mais sensível ao relacionamento, ela precisa se sentir honrada, ela precisa se sentir respeitada, sabe? Ela precisa se sentir valorizada. Qualquer coisa, qualquer palavra que o homem faça que a desvalorize, que a desonra, pronto, aquilo ali já vai ferir os sentimentos. Em relação à força física, né? A mulher ela é mais fraca do que o homem? Fisicamente, sim, né? A mulher ela tem uma força menor do que o homem, uma força física. Consequentemente, ela deve ser cuidada, ela deve ser protegida, né? A função do homem é essa, é proteger, é cuidar da mulher. E a função da mulher? Ser auxiliadora. Esse auxiliar é facilitar a vida do homem, sabe? Quando ele chega em casa, tá tudo certinho, tudo belezinha. Tem mulher, por exemplo, que quer ser tratada como uma bonequinha de porcelana, né? Ela paga academia, mas dentro de casa ela não coloca uma água no lugar, sabe? Um galão de água ela não coloca, ela espera o marido chegar cansado do trabalho para colocar uma água, sabe? Totalmente desnecessário. Tem coisas que nós podemos fazer. Isso não nos torna menos mulher, pelo contrário, mais sábia. Se você quer o seu marido bem, né, na sua casa, você tem que fazer com que aquele ambiente esteja propício para isso. Essa é a função da mulher, ser a paz no momento de guerra, sabe? Ser a luz quando tudo está em trevas. Entendeu? Qual é a verdadeira beleza de uma mulher, né? Lá em 1 Pedro, no mesmo capítulo que fala que ela é frágil, né? Fala também que o enfeite de uma mulher não está no seu exterior, no cabelo, nas joias de ouro ou nas roupas que ela veste, mas sim o que está encoberto em seu coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, a mulher ela deve se cuidar, ela deve cuidar do cabelo, deve se colocar uma roupa que ela se sinta confortável, que ela se sinta bem, né? Para ela, sim, ela deve se cuidar, né? Porém, a beleza que deve resplandecer não é essa exterior, porque essa exterior é totalmente imutável, mas é a beleza de um coração tranquilo, de um coração em paz, ela saber falar na hora certa, ela saber se calar também na hora certa, sabe? Ela tem um espírito manso, um espírito de apaziguar a situação, né? A Bíblia fala que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. No hebraico, virtuosa significa shail. Shail significa forte, poder, significa, sabe, vem até exército, né, na tradução dessa palavra em hebraico. Ou seja, a mulher virtuosa, ela não é fraca, ela não é, apesar de ser delicada, apesar de ser doce, apesar de ser carinhosa, né, ela é forte. Traduz como um exército. Ou seja, qual que é o maior exército que tem? É aquele que faz guerra? Não. É aquele que apazigua a guerra. A nossa guerra, ela não é exterior. A guerra, ela acontece aqui dentro. Mais forte é aquele que consegue se dominar, sabe? Do que agir movido pela emoção. Ou seja, a mulher virtuosa não é aquela que sai brigando, que sai xingando, falando palavrão quando ela tá com raiva, sabe? Muitas vezes humilhando as pessoas, né? Falando palavras que muitas vezes daqui 2 minutos ela já se arrependeu. Não.
é aquela que consegue se segurar no momento de raiva, é aquela que consegue apaziguar uma situação, que quando a guerra tá para explodir, ela vai lá e, sabe, acalma, apazigua. Tem mulher que já não, tem mulher que gosta de briga, né? Tá vendo que o circo tá pegando fogo, ela deixa eu colocar mais lenha nessa fogueira. Isso é ser uma mulher sábia? Não. Totalmente errado. Se você vê que o seu marido ou que a pessoa que você convive, ela tá num dia difícil, seja aquela calma, seja paz. Se você for o caso, se retire. Tem momentos que a única coisa que a pessoa precisa é de silêncio, é ficar sozinha no canto dela. Se você vê que a pessoa que você convive está naquele dia mal e você tentou apaziguar, tentou acalmar e a pessoa não quis, simplesmente se retire. Deixa a pessoa naquele cantinho dela, ela, sabe, com os pensamentos dela, ela se acalma. Quando ela estiver mais calma, aí sim você fala. Essa é a força maior do que um exército, né? A força de quem não precisa lutar, você não precisa guerrear. Você simplesmente, às vezes, com seu silêncio, você acalma uma guerra. Entendeu? Agora, em relação à aparência, o cuidado da mulher, né, com a sua aparência, com a sua vida em si. Né? Se você, marido, você percebeu que a sua esposa começou a engordar, que ela começou a se descuidar dela, pode ter certeza absoluta que esse é o momento que ela mais precisa de você. É o momento que ela mais precisa da sua ajuda. Esse é o momento que ela mais precisa de colo, esse é o momento que ela mais precisa de cuidado e não o contrário. Ela não tá precisando que você brigue, que você conteste, que você, às vezes, muitas vezes fala que a culpa é dela em relação a determinado problema. Não. Ela só precisa de um colo, ela só precisa de um abraço, é só isso. Porque esse momento, se você souber cuidar, vai passar. E ela vai ser grata por você o resto da vida. Ou pode ser o contrário também. Esses momentos, os problemas, eles são passageiros. E se você não souber cuidar dela nesse momento que ela realmente está precisando de você, você pode perder ela pro resto da sua vida. No momento que ela mais precisou, você simplesmente não soube oferecer aquilo que ela precisava. Entendeu? Então, assim, se você percebeu que a sua esposa, ela sabe, ela não tá se cuidando mais, ela tá enfrentando algum problema, ajude ao invés de criticar. Fala, eu estou aqui, sabe? Às vezes tudo que a pessoa precisa, principalmente a mulher, o homem ele tem mais força, ele tem mais autonomia, mas a mulher, como eu disse, ela é mais suscetível a sentimentos. Então às vezes ela se deixa bater quando ela perde alguma coisa, quando ela, sabe, quando ela não se sente produzindo, né? Então assim, seja o ombro amigo. Seja aquela pessoa que acolhe, seja um marido que protege, sabe? Ao invés de culpar, ao invés de muitas vezes desabafar com as amigas do trabalho, ela não precisa disso. Ela precisa que você a ouça, não que você comece a desabafar com outras pessoas. Se tiver que desabafar, desabafa com homens, porque esses são os maiores momentos, assim, quando a mulher tá frágil, quando a mulher ela tá, sabe, debilitada, sentimentalmente, muitas vezes fisicamente, esse é o momento que acontecem as maiores traições e os maiores arrependimentos, entendeu? Então antes de perder, antes de se arrepender e depois levar esse arrependimento para o resto da vida, no momento que ela mais precisar de você, acolha ao invés de criticar, seja o abraço e não o distanciamento.